Bom, seja bem-vindo à Baevense. Eu me chamo Fabrício e eu sou cofundador da Baev. Olha, eu sei que você já viu uma porrada de gente falando de futebol virtual, tentando explicar o algoritmo, só que eu vou te falar uma parada, você não precisa saber de nada disso. O que você precisa saber é que o futebol virtual é um produto e ele é comercializado pela empresa Inspired. E uma outra coisa muito importante é que a lei britânica é extremamente rígida em relação a apostas esportivas. Inclusive, o vício é tratado como uma questão de saúde pública e levado muito a sério lá. Mas por que eu estou falando isso para você? Existe uma lei britânica que obriga essa empresa a entregar um equilíbrio de resultados para que ela possa comercializar o produto no Reino Unido. A grande questão, que é trancada a 7 chaves, é qual o período que ela tem essa obrigatoriedade de entregar o equilíbrio. E é por isso que o investidor de alto desempenho, ele precisa, antes de executar a sua entrada, identificar se o mercado encontra-se em equilíbrio, potencial equilíbrio ou desequilíbrio. E é exatamente essa brecha que nós, investidores de alto desempenho, aproveitamos para executar nossas entradas. Momento de estabilidade do mercado. No momento de estabilidade do mercado, a casa já colocou dinheiro no bolso, ela já desequilibrou, ela já quebrou a banca dos cracudos que não sabem parar, então está na hora dela abrir as pernas, dela pagar todo mundo. Então entenda, no momento de equilíbrio ou de estabilidade, significa o quê? A casa agora está pagando todo mundo, ou seja, você fez uma análise para ambas sim aí na sua casa, e eu fiz uma análise para ambas não, se a gente executar a nossa entrada no momento de equilíbrio, vai pagar os dois. Nesse treinamento, eu vou ensinar para você a forma mais básica, simples e objetiva de identificar o momento certo de você executar suas entradas. Agora é o seguinte, cara, eu quero mostrar para você o porquê do método Abaev ser tão assertivo. Quando a gente começa a investir um capital mais pesado, quando a gente começa a investir forte no mercado, é necessário que a gente amarre muito melhor as nossas entradas para que a gente possa alcançar 98% de assertividade e ter uma operação sadia, segura, inclusive mentalmente. Como a gente opera com o martingale, gente, o head ele tem que ficar muito distante. São dias a fio sem ver um head, para você poder conseguir manter uma gestão emocional, ficar tranquilo na sua operação e ser extremamente lucrativo, tá? Eu vou revelar para você os segredos do método Abaev ser extremamente assertivo. Então, se você busca uma operação lucrativa, sadia, continua assistindo esse vídeo, porque o que eu vou mostrar para você aqui vai mudar totalmente a sua visão de mercado, tá? Saiba que eu já estive no seu lugar, lutando para achar o caminho certo, tomando na cabeça, tomando head, pagando um monte de curso, buscando consistência nos meus ganhos, perdendo dinheiro pra caralho nesse percurso. E foi exatamente essa busca incansável que me fez desenvolver o método Abaev e alcançar resultados que eu nunca imaginei que fossem possíveis. O método Abaev ele se baseia em 3 pilares fundamentais de análise. Esses pilares são a chave para alcançar uma assertividade incrível. Eu vou dar exemplos para você nessa aula desses 3 pilares. O primeiro pilar é a análise ampla de mercado. Nesse momento, a gente identifica a estabilidade do mercado e a gente escolhe a liga perfeita para a gente poder sentar o dedo nas operações. É como ter uma bússola que guia a gente para o caminho certo. Isso evita perdas desnecessárias e garante que a gente está sempre no lugar certo, na hora certa. Essa parte eu não vou ensinar para você nesse treinamento, porque isso está disponível no nosso Formação Operacional. As vagas do Formação Operacional são limitadas e a gente abre novas vagas esporadicamente. O segundo pilar é a análise cartesiana pré-live. Nessa etapa, a gente vai analisar minuciosamente parâmetros da hora anterior à nossa entrada, criando uma base sólida para a gente poder executar as nossas entradas na hora posterior. Por último, temos a análise cartesiana in live. Aqui é o momento que a gente aprofunda a nossa análise, observando parâmetros que ocorrem no momento da nossa entrada. Essa análise ela dá uma segurança adicional para a gente e permite que a gente compreenda o comportamento do mercado em tempo real e faz com que a gente tome decisões com base em informações atualizadas. Esses 3 pilares juntos formam a estrutura sólida do método Abaev. Bom, vamos lá. O que eu quero deixar claro para você nessa aula de análise gráfica simples? Você vai aprender agora a análise realmente mais básica e é o mínimo que você pode saber para você poder executar entradas seguras, tá? Nós da Abaev, como trabalhamos com estabilidade, eu já adianto para você, sua primeira aula que você está tendo com a gente. Qual o mercado mais equilibrado da Bet365 do futebol virtual? Mercado de ambas marcam. Tanto ambas marcam sim, quanto ambas marcam não. Tá? É o mercado mais equilibrado disparado. Então, até para você poder ter uma noção de equilíbrio de mercado, de estabilidade de mercado, a primeira coisa que você vai olhar, por mais que você vai operar em over, se você quer operar em casa vence, fora vence,
O mercado que tem que estar equilibrado é o mercado de ambas, porque ele expressa o maior equilíbrio ao longo do dia na Bet365, tá? Essa aula, o que eu quero indicar para você? Análise gráfica simples. O que você vai fazer? Você vai sempre identificar o topo do gráfico e o fundo do gráfico. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, tá? E é muito simples de fato de fazer, ó. Nesse gráfico aqui, claro, primeiro você isolou, muito importante, não tem como você fazer uma análise gráfica com vários gráficos de vários mercados aparecendo aqui. Então você isolou é a primeira coisa. Aonde que está o topo desse gráfico? Ó? Aqui. É onde ele alcançou a parte mais alta do gráfico, pelo menos uma vez. Nesse caso aqui ele alcançou várias vezes, mas ele podia ter alcançado uma vez só lá o topo, tá? E onde que está o fundo desse gráfico? Aqui. Tá? Então o topo é a maior porcentagem que ele atingiu e o fundo é a menor porcentagem que ele atingiu. E aí, o que você precisa saber? O que é um gráfico na média? A média é tudo que está no meio entre o topo e o fundo, beleza? Não precisa fazer cálculo de média. Qual que é a média gráfica? Não. O que você precisa saber é, você não executa entradas que o gráfico esteja no topo ou no fundo. Aqui é um exemplo claríssimo disso, tá? Ó. Foi até bom, sem querer, peguei esse exemplo. Ó. Se a gente tivesse uma entrada validada agora e eu olhasse esse gráfico aqui, eu diria que essa entrada está abortada. Por quê? Porque o gráfico encontra-se no fundo, tá? Então a gente não executaria a entrada confortável de acordo com o método Abaev buscando equilíbrio de mercado quando o gráfico está no fundo, ok? Beleza? Ó, vou fazer mais um aqui para você ver. Tenta sempre mudar as cores, né? Isso daqui, inclusive, gente, o Lightshot é uma ferramenta que a gente usa para fazer estudo. Por que a gente usa o Lightshot para fazer estudo? É uma extensão do Google Chrome. Por que a gente prefere ela para fazer estudo? Porque ela congela a tela. Então ela printa a tela e você trabalha em cima desse print. Já o Paint on Tab, que é esse outro aqui, ó, ele já deixa a tela, ele não deixa a tela estática, ele deixa a tela trabalhando. Então, quando eu estou operando em live, por exemplo, eu prefiro usar o Paint on Tab, porque às vezes eu faço as minhas marcações na tabela, para eu poder saber o momento que eu vou executar a entrada, e eu quero que a tabela continue preenchendo os valores, que o gráfico continue andando, mesmo com a minha marcação. Então, para operação, a gente usa o Paint on Tab, e para estudo, a gente usa o Lightshot, tá? Então, aqui, ó, deixa eu fazer mais uma marcação. Onde é que está o topo desse gráfico? 65, ó. A única vez, tá vendo, que ele tocou o topo, eu considero o topo do gráfico. E onde que está o fundo desse gráfico? No 30, tá? Mercado extremamente instável, você consegue perceber, e está no topo. Então, assim, o que acontece? Como a gente opera com equilíbrio, a gente não sabe quando ele toca o topo se ele vai continuar estourando o topo, se ele vai entrar numa correção imediata e vai começar a descer, tá? A mesma coisa vale para o fundo. É simples de fato, tá? Até porque a ideia é essa, entregar algo simples, básico e objetivo para vocês, para você poder começar a filtrar suas entradas e elevar extremamente a assertividade da sua operação, seja o robô de sinal que você estiver seguindo, a sala de sinais que você estiver seguindo, ou fazendo as suas próprias análises, tá? Você respeitando o que a gente vai passar aqui para você ao longo desse treinamento, você vai ver que você vai começar a entrar muito mais vezes em mercado equilibrados. É claro que, se você quiser evoluir nos seus estudos, se você tiver a intenção de aprender a analisar o mercado a fundo, você precisa também avançar nos estudos da Abaev. Próximo parâmetro que você vai analisar, entenda o seguinte, se você utilizar todos esses parâmetros, a sua análise vai ficar muito mais assertiva, porque você vai encontrar mais estabilidade quando você amarra todas elas juntas. É possível você afrouxar um parâmetro? É sim, tá? Ao longo do nosso treinamento completo, os nossos alunos aprendem muitos parâmetros, tá, de análise e eles conseguem fazer setups. Eles pegam 3 parâmetros, 4, 5, 6, alguns pegam 10 parâmetros, tá? E juntam na sua análise para deixar ela mais assertiva. Por isso que os nossos alunos conseguem dar tiro seco, dar 2 tiros, tá? Trabalham com 3 tiros, né? Óbvio, ninguém na Abaev trabalha com 4 tiros. Apesar do nosso robô disparar 4 tiros, a gente usa ele como ferramenta de análise, né? Então, a gente tem uma janela maior de possibilidade que ele entrega para a gente poder encaixar essas entradas dentro da nossa análise, tá? Então, assim, uma outra análise muito importante para você fazer antes de executar uma entrada. Você vai evitar as entradas que, na hora anterior, tiveram máximas do mercado oposto ao seu. Vou dar o exemplo aqui de ambas sim, tá? Mas serve para over, mercado oposto, under 2.5. Ambas sim, mercado oposto, ambas não, beleza? Então você vai evitar de fazer entradas quando a máxima do mercado oposto ao seu tiver maior que 5, tá? Então se você está executando a entrada para ambas sim e tem uma máxima na hora anterior ou na hora que você está operando maior do que 5, você vai evitar fazer entradas.
Olha, eu vou mostrar para vocês como exemplo dessa aula de análise de máximas o mercado de over, tá? Para você ver como que o método Abaev ele não é engessado. Ele vai servir para inúmeros mercados que você trabalha, tá? Ó, a ideia é a gente entregar para você algo de fato prático, tá? Então, assim, eu não vou ficar aqui enrolando, enchendo linguiça, floreando método para você. É objetivo. O que você vai fazer antes de executar suas entradas? Você vai evitar entradas quando o mercado estiver apresentando máximas maiores do que 5 do mercado oposto que você está atuando, tá? O que a gente chama de máximas, caso você seja leigo? Máxima é a quantidade de vezes que um mercado se repete. Tá? Então, no caso, por exemplo, aqui que a gente está analisando o over 2.5, a quantidade de vezes que o mercado oposto se manifestar para mim aqui, eu vou considerar uma máxima de mercado oposto. A máxima também serve para o over 2.5, só que no caso aqui, eu estou analisando o mercado oposto ao over 2.5, ou seja, o under 2.5. Tá? Então, eu vou marcar na tabela para você aqui, para você ver quais os momentos que eu não executaria entrada no mercado de over 2.5, tá? Ó. E uma coisa interessante, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, uma coisa que você tem sempre que prestar atenção, ó, é quando uma máxima começa numa hora, ó. Essa daqui, ó, começa na hora 7, tá? Ó, olha só. Eu tenho aqui 1, 2, 3, tá? Só que essa máxima continua na hora 8, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, olha que interessante, ótimo exemplo esse daqui, tá? Se você fosse levar em consideração apenas a máxima da hora 7, você consideraria aqui uma máxima de possível entrada, né? Ó. Tudo bem que tem uma outra aqui, mas vamos ignorar essa máxima enorme aqui, ó. Vamos considerar apenas essa daqui do final. Tá vendo que a gente tem 3 under 2.5 aqui, tá vendo? Se você fosse considerar só esses 3, você estaria validado para entradas aqui acima. E se você fosse considerar só essas daqui, ó, você também estaria validado, ó. Porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então você, teoricamente, aqui estaria validado. Se você não sabe esse bizu de que você tem que contar a máxima desde da hora anterior até a hora posterior. Se ela tivesse uma quebra aqui, ou seja, soltado um over, tudo bem. Agora, como ela não quebrou, ela se manteve, ó. Começou na hora 7 e se manteve na hora 8. Então você vai contar todos esses jogos aqui como máximas, tá? Então vamos lá, ó. Vamos continuar marcando aqui. Eu estava marcando em amarelo, né? Ó. Aqui aconteceu a mesma coisa que eu falei, ó. A máxima começa na hora 2 e ela termina na hora 3. Tá vendo? Então ó, aqui a gente também teve outra, né? Ó, que eu não marquei. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tranquilo. Aqui, ó, já aqui, ó, outra máxima que eu falei que começa numa hora e termina na outra, ó. Impossibilitando a operação próximo dessas máximas, tá? Porque sempre que ela abre uma máxima grande, ela tá num possível desequilíbrio, tá? E a gente não gosta de operar no mercado desequilibrado. Então, ó, vou marcar só aqui, tá? No olho rapidinho, aqui também me parece que tem outro, ó. Começou na hora 9 e terminou na hora 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também impossibilitaria. E aí percebam o seguinte, gente, que a gente acaba evitando passar por isso daqui, ó. Olha só essa máxima gigante. Imagina quantas possibilidades não houveram aqui de disparo de alerta, seja de um trader, seja de um robô, tá? Olha só o tanto de alerta que ele podia ter disparado aqui, cara. Ó, ele podia disparar aqui, ele pode disparar aqui, ele pode ter disparado em qualquer lugar aqui que você tomaria um head. Então, quando a gente se resguarda e tenta entrar num equilíbrio de mercado, a gente já larga, cara, com 90% de assertividade. Agora vamos para o próximo parâmetro, que é análise de linha, porcentagem de linha, tá? É uma análise simples também, tudo que a gente está passando nesse treinamento é tudo o mais básico possível, tá? Você querendo avançar, repito, há possibilidade de avançar, há possibilidade de melhorar muito a sua análise, mas o objetivo agora é fazer com que você aprenda a identificar um equilíbrio de mercado, tá? Voltei para o mercado de ambas marcas, que é o meu predileto, obviamente, predileto dos meus alunos também, tá? Porque, repito, é o mercado mais equilibrado. Então eu vou mostrar para você qual que vai ser a análise que você vai fazer. E aí, gente, tem uma coisa também que às vezes assusta, né? A pessoa tá vendo eu marcando um monte de máximas, aí porcentagem. No momento da sua operação, você só tem que olhar uma linha. Você vai olhar a linha anterior à sua entrada, tá? Então, assim, você não precisa ficar fazendo backtest disso. Backtest que a gente chama é o quê? É ficar vendo o que está pagando antes, o que está pagando depois e tal. Não. Você está fazendo uma análise básica, tá? De mercado. Então, olha só. O que você vai fazer? Você vai evitar entradas, tá? E percebam que eu sempre falo evitar, gente, porque a gente não ingessa nada na Abaev, tá?
Então, assim, é o que eu disse, se você quer afrouxar um pouquinho um parâmetro, arrocha em outro, tá? Então você vai perceber que ao longo de que você for evoluindo no seu aprendizado, a gente tem muitos parâmetros para poder validar uma análise. Então, às vezes, a gente afrouxa em um e pega um outro ali, um PI validado da hora anterior, validando a entrada na hora posterior, um TL formado, que é a nossa tendência de linha, tá? Então a gente consegue afrouxar num lugar e a gente arrocha em outro e a gente consegue ter uma operação lucrativa mais rápida, tá? Porque às vezes se você ficar aguardando formar um cenário, você às vezes está meio sem tempo, ou você é de fato um investidor que não tem tempo para ficar muito tempo operando. Então a gente consegue afrouxar num lugar e arrochar em outro para a gente poder conseguir manter a assertividade sem ter que ficar muito tempo analisando o mercado, tá? Então, ó, o que eu quero mostrar para você é análise simples de porcentagem de linha. O que você vai fazer? Você vai olhar as duas últimas linhas, tá? Da sua entrada. Então, ó, você está operando aqui na hora 21, você vai olhar as duas últimas linhas. A soma delas não pode passar de 105%. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai abrir a sua calculadora aqui, ó, e aí você vai botar... Indico a calculadora, tá, gente? Eu sei que tem gente que é bom de conta e os caralho, mas aqui, a gente está mexendo com dinheiro, né? Então, porra, bota a calculadora no celular aqui do lado, bota aqui no computador, ó, 55%, tá? Mais 45%. 100. Tá validada a sua entrada nessa hora 21, tá? Simples assim, sem florear, tá? E aí, qual que é o exercício interessante para você fazer para ver se você pegou a visão? Ó, você vai puxar esses dois aqui, ó. Ó, você vai puxar esses dois aqui, ó, 55% mais 40%, 95%. Faça na calculadora, tá, gente? Repito. E aí, o que acontece, gente? Não é porque você formou esse quadrado aqui, ó, que você pula o próximo, né? Que aí você vai formar o seu próximo retângulo aqui em cima, quadrado não, né? Retângulo. Você vai usar esse aqui, ó, para você poder analisar essa próxima hora. Então, para quem segue sala de sinais, para quem segue robô, isso é muito interessante, porque ele disparou uma entrada. No momento que você está ali podendo executar, você vai abrir o site de análise, você só vai olhar isso daqui, ó, as 2 horas posteriores. Então, assim, na sua operação, você sempre vai estar aqui em cima, né? Tem alguns sites de análise que eu sei que trabalham de baixo para cima, mas o nosso trabalho é de baixo. Tem alguns que trabalham de cima para baixo, mas o nosso trabalho é de baixo para cima. Então a ordem cronológica dele é de baixo para cima. Então, no caso, ó, você sempre vai olhar, o que você vai ter que analisar, cara, no que eu estou ensinando para você aqui, é, no máximo, isso daqui, ó. São 2 horas antes da sua entrada, tá? E esse parâmetro que eu estou ensinando para vocês de porcentagem é o único que a gente está colocando 2 horas aqui, tá? De resto, você vai analisar 1 hora só anterior. Então é muito simples, muito básico. Não tem como falar para mim que não tem tempo de fazer isso, tá? Até o investidor prático que quer seguir sala de sinais, é o mínimo que você pode fazer, tá? Então, olha, qual que é o exercício que você pode fazer? Meus alunos, né, avançados, eles fazem sempre o exercício 4 vezes, né? Eles pegam cada liga e fazem os exercícios. Então, assim, o que eu sugiro para você? Que você faça também. As 4 ligas, vai fazendo a soma e vai marcando a hora operável. Como que eu faço isso, tá? Eu pego aqui, somo esse. A próxima hora aqui, ó, no caso, 40,55, estaria operável porque a soma deu 95. Ó, eu marco aqui como hora operável. Tá vendo? Essa hora aqui estaria operável. Aí eu venho para o próximo, outro 40,55. A próxima hora também estaria operável. E assim você vai marcando as horas operáveis que estão disponíveis aqui na tabela, tá?